uma saudação pascal, a saudação de paz, que foi a saudação de Jesus aos discípulos. A paz esteja convosco. Mais uma vez nós nos encontramos e vamos ler o Evangelho e refletir a palavra do Senhor. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, continuamos a leitura do Evangelho de São João. E neste conjunto do Evangelho de São João, nós vimos o discurso de Jesus, os chamados discursos do pão da vida. E neste Evangelho de hoje, aqui nós vimos a reação dos discípulos sobre este sermão do pão da vida. Os discípulos como que escandalizados por causa desta palavra de Jesus. Como diz o Evangelho, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Aqui, meus irmãos e irmãs, nós vimos a dificuldade dos discípulos de crer que Jesus é o Filho de Deus. A dificuldade deles para crer. Este evangelho, de fato, é muito exigente. Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Ora, se foi difícil para os discípulos de outrora, para nós também não é tão fácil, não é tão simples assim a atitude de crer, a atitude de fé. O que Jesus pede aqui é a atitude de fé. Por isto mesmo, o Evangelho diz: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Aqui nós vimos o dom da fé. É o Pai que planta a fé no nosso coração para o seguimento de Jesus. Por isto, às vezes, muitos abandonam o caminho. Muitos abandonam Jesus e voltam atrás. O próprio Jesus reconheceu isto. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Aí Jesus volta-se para os 12 e diz: Vós também quereis ir embora?
Mas aqui vimos uma atitude de fé de Pedro. Pedro é aquele homem impetuoso, corajoso, o homem de fé, mas que em alguns momentos fracassou na fé. Por exemplo, quando negou Jesus. Mas o certo é que aqui vimos uma atitude de fé do apóstolo Pedro. Ele respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Meus irmãos e irmãs, abramos o nosso coração para esta palavra de Jesus. Deixemos que o Pai plante no nosso coração o dom da fé. Só assim teremos força, coragem e determinação para o seguimento de Jesus. Não voltar atrás. Que a palavra de Jesus, a cruz de Jesus, não nos escandalize, mas reforce a nossa fé. Que Maria, a mulher de fé, discípula primeira, nos inspire na fé do seguimento de Jesus. Por isso nós rezamos. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém.